Olá, queridos estudantes do primeiro ano da Rede Pública do Estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e olha só, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade àquela temática que a gente viu lá na aula passada sobre... Olha só, o tema da aula passada foi sobre o nascimento da democracia lá na Grécia Antiga. E dando continuidade a essa linha de pensamento, nós vamos trabalhar hoje a filosofia grega clássica. Vamos analisar o pensamento do filósofo Sócrates e dos sofistas. Vamos entender quem eram os sofistas e vamos ver a importância do filósofo Sócrates. Então, vamos lá para analisar o que nós temos para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, olha só. Tema da aula de hoje, filosofia grega clássica. Os sofistas versus Sócrates. A nossa aula ela é dividida em 4 momentos. Vamos ver os sofistas e a arte da retórica. Vamos ver quem foram os principais pensadores sofistas. Houveram vários, mas vamos verificar os principais. E os sofistas e as questões da virtude. Por fim, vamos ver Sócrates e a dialética. Habilidades para a nossa aula. Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vista à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. E a habilidade 2, elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas e etc. Então, olha só, vamos começar a analisar os sofistas e a arte da retórica. O que é retórica? Vocês já ouviram falar nessa palavra retórica? O que isso significa? Será que vocês utilizam uma boa retórica? E aí, o que vocês acham? É provável que muitos de vocês aí utilizam-se da retórica, mas não conhecem essa palavra, mas pode ser que muitos de vocês utilizam dela constantemente na vida de vocês. Então, nós vamos entender o que é essa palavra, retórica. Quem eram os sofistas? Eles ensinavam a retórica. Então, esses conceitos nós vamos começar a aprender hoje. E, como eu já falei, agora vocês terão conhecimento daquilo que muitos de vocês podem utilizar-se o dia inteiro. E caso você não se utilize da retórica, vamos começar a utilizá-la. Vamos lá, então? Olá! A filosofia é um campo de estudo que teve a história marcada por importantes pensadores. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os sofistas. A palavra sofista significa sábio. Os sofistas eram considerados oradores que andavam pela Grécia, de cidade em cidade, repassando seus conhecimentos. E para isso eram cobradas altas taxas. Eles foram os primeiros gregos a cobrarem em dinheiro a transmissão de ensinamentos. Os sofistas fascinavam aqueles que ouviam suas palestras, ensinando as pessoas a transformarem argumentos fracos em argumentos fortes. Usavam técnicas de ensino de convencimento das pessoas de acordo com os interesses próprios de cada um. Ensinavam a quem quisesse pagar e sobre qualquer coisa. Se diziam seres portadores de um saber universal. Eram ensinamentos sobre assuntos variados, como retórica, matemática, política e gramática, por exemplo. Acreditavam que a verdade não existia. O que existiam eram opiniões, boas e más, melhores e piores. Apesar de a palavra sofista significar sábio, eles não eram bem vistos.
Para Platão e Aristóteles, eles eram considerados charlatões, maus filósofos. Os mais conhecidos e importantes sofistas foram Protágoras e Górgias. E aí, tivemos uma breve noção de quem eram os sofistas. Para vocês verem, vamos analisar o pensamento rapidinho desses dois que foi comentado aí durante o vídeo, Górgias e Protágoras. O sofista Górgias de Leontine é a cidade onde ele nasceu, dizia o seguinte, Górgias ele falava o seguinte, o bom orador, ele é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Ou seja, o bom orador, ele tem a palavra de convencer, sabe dialogar, sabe fazer com que as pessoas percebam que aquilo que ele está falando é a verdade. É como a gente diz no dia de hoje, é a pessoa que sabe vender o seu peixe para o outro. Então, Górgias, ele é mais ou menos, o pensamento de Górgias é mais ou menos assim. O bom orador é aquela pessoa que sabe vender o seu peixe, sabe convencer as pessoas sobre qualquer coisa. E por sua vez, Protágoras de Abdera, vamos voltar lá, ele vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas. Isso nós vamos entender melhor daqui a pouco, quando a gente começar a analisar os sofistas, quem eles foram. Mas Protágoras também, como a gente viu no texto, era um excelente sofista. Então, diante disso, pessoal, o pensamento deles, esses dois sofistas que mais se destacam, fizeram com que, olha só, como eu falei no início da aula, a gente percebeu que a democracia ateniense, ela estava crescendo, não é? O que as pessoas faziam? Se reuniam em praça pública para debater assuntos políticos. E aí está o poder da retórica, do convencimento. Eu convencer as pessoas que ali estavam presentes na ágora de que aquilo que eu estou trazendo é bom para a nossa sociedade. Então é aí que entra a retórica, convencer os outros de que a minha ideia, ela é boa para todos, para a nossa sociedade. Então é aí que vai entrar a retórica, dentro da ágora, dentro das reuniões dos cidadãos, onde eles debatiam os assuntos políticos, eu vou utilizar-me da retórica para convencer. Certinho? Vamos lá para o texto, para a gente analisar esses pontos. No pensamento filosófico antigo, lá na Grécia Antiga, lá na democracia ateniense, por exemplo, surge uma nova fase da filosofia. Agora, é o interesse nas relações políticas do homem com a sociedade. Como a gente viu na aula passada, houve lutas políticas e conflito de opiniões nas assembleias democráticas, lá na Ágora. E com isso, os cidadãos, eles sentiam a necessidade de aprender a retórica, ou seja, a arte de argumentar em público. Se eu não tinha um domínio da retórica, como que eu serei ouvido? Como que eu irei manifestar a minha opinião? Então os gregos eles tinham presente isso. Eu tinha que ser um bom orador. Eu tinha que ter o domínio da retórica. Ou seja, se eu sou um cidadão, faço parte dos assuntos de interesse comum, posso expor a minha opinião em assembleia? Como é que eu vou expor a minha opinião se eu não tenho um domínio das palavras, se eu não sei usar bem as palavras? É aí, como eu falei, vai entrar a retórica. Ter conhecimento de como utilizar-se das palavras para convencer. Então a retórica é isso, o uso das palavras para convencer o outro. É por isso que Górgias falava, o bom orador, ele é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa.
Quem são os bons oradores hoje em dia na nossa sociedade que utilizam-se da retórica? E aí? Às vezes pode até ser na profissão que vocês queiram futuramente, vocês vão utilizar-se da retórica. Vamos analisar na nossa sociedade hoje. Quem pode utilizar-se da retórica? Da arte de convencer o outro? Um advogado, ele utiliza-se da retórica. Um vendedor de lojas. Às vezes você entra numa loja, acha uma peça de roupa bonita, vai lá, você tem interesse de comprar aquela roupa, mas o vendedor te convence, leva isso daqui também que vai melhorar. Então ele te convence a levar mais coisas. Então, no caso aí, o vendedor, ele utilizou-se da retórica. Um narrador, ele utiliza-se da retórica. Um jornalista, ele utiliza-se da retórica. Pessoal, várias pessoas em nossa sociedade, independente das profissões, eles utilizam-se da retórica. Os nossos políticos, aquelas pessoas que nós elegemos para nos representar, eles utilizam-se da retórica para tentar nos convencer de que ele é um bom político, de que ele, na situação do nosso país, é o melhor para o nosso país. E pode ser que ele não seja o melhor para a nossa sociedade, o melhor para o nosso estado, para o município, para a nossa nação. Mas ele utilizou-se da retórica para convencer-nos de que ele, independente da posição que ele vai ocupar, ele é o melhor para a nossa sociedade. Isso é utilizar-se da retórica. Várias pessoas nos dias de hoje utilizam-se dela para convencer o outro. Ou seja, cada um está vendendo o seu peixe. Vende para quem? Para as pessoas. Então, se eu me deixo convencer por alguma coisa, é porque aquela pessoa utilizou-se da retórica para comigo. Essa é a regra de quem utiliza-se da retórica. Convencer o outro. Mesmo, e é aí que vai entrar a questão dos filósofos, porque esse convencimento, que nós vamos ver daqui a pouco em Platão e Aristóteles, em Sócrates e Platão, convencer não significa de que aquilo que eu estou convencendo você seja de fato a verdade. Mas, nesse momento, vamos voltar para o nosso texto para analisarmos outras situações. Olha só, o desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas. Os sofistas, eles eram professores viajantes. Eles passavam por várias cidades à procura de alunos que se interessassem pelos seus conhecimentos. Diante disso, os sofistas, eles vendiam ensinamentos filosóficos. Entre esses ensinamentos, a arte de argumentar para convencer as pessoas. Pessoal, na aula passada sobre a Grécia Antiga, sobre o surgimento da democracia ateniense, vimos que estrangeiros não eram considerados cidadãos. O cidadão era somente aquela pessoa que nasceu na cidade onde reside. Os sofistas, eles viajavam por várias cidades, então eles eram estrangeiros, eram pessoas de outras cidades, de outras nações, porque naquela época eram cidades-estados. Não era que nem hoje no Brasil. O Brasil é constituído de vários estados, tendo a capital em Brasília. Não, naquela época era diferente, cada cidade ela era autônoma. Então os estrangeiros poderiam ser pessoas de outras cidades, por exemplo. Vamos pensar Rondônia naquela época. Se eu nasci aqui em Porto Velho, se eu for morar em Vilhena, Guajará-Mirim, Ariquemes, Cerejeira, Chupinguaia, onde quer que seja, dentro do estado de Rondônia, se eu nasci aqui em Porto Velho e for morar em Buritis, por exemplo, lá em Buritis, eu não seria considerado cidadão. Em Ariquemes, a mesma coisa. Eu só seria cidadão aqui em Porto Velho. Você também só seria cidadão na cidade onde você nasceu. Ah, professor,
eu vim de um outro estado, então naquela época você não seria considerado cidadão. E isso se aplicava aos sofistas. Eles não eram cidadãos, porque eles eram pessoas viajantes. Eles iam em várias cidades à procura de pessoas que queriam receber os seus ensinamentos. Mas para isso as pessoas tinham que pagar. E os sofistas cobravam valores caros, diga-se de passagem. Então, na sua grande maioria, quem recebeu os ensinamentos dos sofistas? Em sua grande maioria, eram os filhos dos aristocratas. Como a gente viu na aula passada, a diferença da aristocracia para a democracia. Então, dentro desse contexto, em sua grande maioria, os filhos dos aristocratas eram os alunos dos sofistas. Eram essas pessoas que recebiam os ensinamentos e que eles iriam passar para as reuniões das assembleias a arte de argumentar. Eram eles que, querendo ou não, iriam, dentro de um diálogo democrático, iriam convencer as pessoas de que as suas opiniões eram as melhores para a sociedade. Vamos continuar ao texto para analisar esses conceitos? Vamos lá? Então, olha só. O termo sofista deriva do vocábulo grego sophos, como vocês viram lá no vídeo. Sophos, do grego, significa sábio. Então, os sofistas eram consideradas pessoas sábias, especialistas em diversos conhecimentos, em especial a retórica, que na Grécia Antiga, quem dominava a retórica dedicava-se ao ensino do sentido das palavras. Retórica é uma palavra de origem grega, retórica, que significa a arte de falar bem, a arte de se comunicar de forma clara, de conseguir transmitir as ideias e as suas convicções. Então, se a gente for analisar, a retórica ela era muito utilizada naquela época, foi muito utilizada durante o decorrer da história do homem e é utilizada até os dias de hoje. Pessoal, a retórica está conosco. Se eu tento convencer vocês de alguma coisa, às vezes isso acontece em sala de aula. Alguém que tem um domínio da retórica, vamos, por exemplo, ali, nas eleições que vocês escolhem o líder da sala e o vice-líder. Quem que vocês vão escolher? Eu aqui, Luciano, me candidato para ser o líder da sala. Mas por que tu quer ser o líder, Luciano? Eu vou expor aquilo que eu quero. Eu vou expor as minhas opiniões. Quando eu estiver expondo, eu estarei me utilizando da retórica para fazer com que vocês acreditem. Às vezes eu posso até ser o pior da sala. Alguém que não vai representar nada na sala mesmo. Mas eu convenço vocês de que eu sou o melhor para a turma. E aí, o que eu fiz? Utilizei-me da retórica para convencer a cada um de vocês de que eu, Luciano, mesmo sendo o pior aluno da sala, serei o melhor para a nossa turma. Não estou querendo dizer que aqueles que são líderes de sala são assim. Mas, querendo ou não, às vezes acontecem algumas situações. Vocês escolhem o melhor para a turma de vocês. Às vezes, vamos fugir desse assunto, da eleição de líder e vice-líder. Vamos para um outro conceito. Vocês estão se organizando para fazer um passeio, junto com os professores de vocês. Vamos para onde? Cada um dá a sua opinião. Alguém tenta convencer você de que aquele lugar que eu quero ir é o melhor. Então ele vai se utilizar da retórica, vai argumentar diversas coisas para fazer com que vocês acreditem, ou melhor, que vocês percebam que aquele lugar é o melhor para ir naquela situação. Então ele vai utilizar-se da retórica, vamos para uma chácara, vamos para um rio, vamos acampar, não sei, vamos passar o dia em um bosque.
na beira do rio, numa praça, para onde que nós vamos? Tem várias opiniões. Alguém vai argumentar sobre o melhor local para ir. Alguns podem até não concordar, outros vão concordar. Se a grande maioria concordar, vocês vão para aquele lugar. Isso é retórica, ok? Vamos lá então, porque os sofistas, eles ensinavam a retórica para as pessoas que queriam receber os seus ensinamentos. Então, sofistas, eles eram considerados grandes mestres ou sábios, algo como um super sábio, coisa que os filósofos, que nós vamos ver daqui a pouco, vão criticar. Com o tempo, os filósofos, em especial, começaram a associar os sofistas ao engano. Aquele que, usando de sofismas e falácias, engana as pessoas e até obtém um crédito da sua capacidade para confundir o outro através de seus argumentos. Então, o sofista ele fazia isso. Pessoal, com o passar do tempo, os filósofos, em especial Sócrates e Platão e alguns outros, começaram a criticar os sofistas. Por quê? O porquê da crítica? Porque, olha só, a lógica era a seguinte: eu ensino as pessoas, eu, um sofista, ensino as pessoas a argumentarem bem. Mas será que aquilo que eu estou ensinando é a verdade? Os filósofos, eles se preocupavam com a busca da verdade. O que é a verdade? A verdade é o conhecimento. O conhecimento é a mais pura verdade para os filósofos. Então eles começaram a criticar os sofistas porque, para os filósofos, os ensinamentos dos sofistas levam somente a pessoa a argumentar bem. Mas quando ela está argumentando, isso não significa que ela está utilizando-se da verdade. Pode ser que a minha argumentação seja uma tremenda mentira, seja um conhecimento falso, uma falsa verdade. Eu estou passando para vocês uma falsa verdade. Então, os filósofos, eles questionavam isso em relação aos sofistas. Será que os ensinamentos dos sofistas levam de fato à verdade ou levam a falsas verdades? Eu convencer as pessoas de que aquilo que eu quero é uma verdade. Então, os sofistas, eles começaram a receber críticas em relação a isso, porque os seus ensinamentos não levavam à verdade, levavam somente, dentro da retórica, ao uso das palavras do convencimento, mas que aquilo, de fato, não era uma verdade. Por isso que os sofistas eram criticados pelos filósofos. E como a gente pode ver aí no texto, Gorgias e Protágoras são exemplos de sofistas. Haviam vários sofistas, mas os que mais se destacavam eram Protágoras e Gorgias. Aqui temos os dois, Protágoras e Gorgias. Protágoras nasceu em Abdera, em 480, mais ou menos 480 a.C., e faleceu em 415 a.C. Sua escola de tradição era a escola sofística. Pessoal, quando a gente fala escola, não é que haviam escolas naquela época, mas era a linha de raciocínio, a linha de pensamento deles, de qual escola ele pertencia, ou seja, qual era a linha de pensamento que aquela pessoa estava seguindo. Então, era assimilado, por exemplo, Protágoras, ele pensa que nem ainda os filósofos pré-socráticos. Então, a escola de pensamento dele vai ser os pré-socráticos. Da onde? Pode ser de Mileto, de Samos, de Creta. Então, vai depender da localidade. Então, a tradição escolástica da escola naquela época era a escola sofística. Vamos voltar ao texto lá. E os principais interesses de Protágoras: o uso da linguagem, a semântica
e o relativismo. Principal frase, aquilo que vai determinar o seu pensamento: o homem é a medida de todas as coisas. Pessoal, quando eu falo o homem é a medida de todas as coisas, eu estou utilizando-me do relativismo. Olha só, quando a gente fala o homem é a medida de todas as coisas, o que Protágoras queria dizer é que não existem verdades absolutas. Aquilo que, por exemplo, os filósofos vão dizer, existe sim uma verdade absoluta. Sócrates e Platão, por exemplo, eles diziam que havia a verdade absoluta, sim, havia uma verdade absoluta. Mas para Protágoras, ele dizia que não existem verdades absolutas. O que existem são verdades particulares. Cada pessoa, ela é dona da sua própria verdade. Se eu acredito que tal coisa é verdadeira, se aquilo para mim é uma verdade, por mais que para outra pessoa aquilo não seja uma verdade, mas se eu, Luciano, acredito que tal coisa é verdadeira, então aquilo é uma verdade para mim. Por isso que ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, cada homem tem a sua própria medida, cada homem tem a sua própria verdade. Então, para Protágoras, a verdade ela é relativa. Não existe verdade absoluta, existem verdades relativas. Depende de cada um de nós. O que para você pode ser uma verdade, para o outro pode não ser. Mas para Protágoras, para o pensamento dele, cada um é dono da sua própria verdade. Vamos voltar ao texto para analisar mais sobre esse pensamento de Protágoras. Ele eleva a aptidão do ser humano em criar, cada um cria seus próprios valores, cada um cria suas regras, suas verdades em acordo com as suas vivências e as necessidades, deixando de lado todas aquelas influências divinas que haviam na época. Agora cada um vai viver conforme a sua verdade. Protágoras, ele é considerado o pai dos sofistas. Ele percorria as cidades ensinando e geralmente cobrando algum dinheiro pelo seu trabalho, como a gente já viu anteriormente. Ele buscava aprender sempre mais para depois ensinar a arte do bem viver. Ele referia-se aos jovens de família rica, a aristocracia geralmente, a quem dava lições de retórica a fim de prepará-los para a carreira política. Pessoal, a questão é, como Protágoras dizia, se cada um é dono da sua própria verdade, o homem é a medida de todas as coisas, será que eu, Luciano, uma crítica que foi feita também a eles, será que eu, Luciano, um sofista daquela época, se cada um é dono da sua própria verdade, será que eu poderia ensinar a minha verdade para o outro? O outro iria viver conforme a minha verdade. A verdade para ele também seria algo que eu ensinei para ele. Se cada um é dono da sua própria verdade, e se eu, Luciano, tento convencer você aí da minha verdade, a minha verdade pode ser que seja diferente da sua. Então, esse conceito de Protágoras, quando ele diz que cada um é dono da sua própria verdade, já que cada um é dono da sua própria verdade, como é que eu vou ensinar a minha verdade, se cada um é dono da sua própria verdade? Então, desse contexto, cada um tinha que descobrir a sua própria verdade. Mas como que iriam descobrir as suas próprias verdades? Como que cada um de vocês iria descobrir das suas próprias verdades? Se eu for um bom sofista, eu irei convencer vocês de que, mesmo eu tendo a minha verdade, eu posso ensinar a cada um de vocês a descobrir a sua própria verdade.
é aí que eu vou me fazer em cima do sofisma, em cima das falácias, ou seja, eu vou saber argumentar, por mais que eu diga, cada um é dono da sua própria verdade, alguém critica, então como é, Luciano, que tu vai querer ensinar os outros se cada um é dono da sua própria verdade? Aí é quando eu falo, bom, eu sou dono da minha verdade, eu já descobri isso, só que você ainda não descobriu, e eu posso ajudá-lo a descobrir. É aí que vai entrar a retórica de Protágoras. Então, vamos voltar ao texto para continuar a nossa análise. Protágoras defendia que, em toda questão, existem sempre dois lados opostos. Em todo diálogo, existem sempre dois lados opostos. Um lado é fraco e o outro é forte. Como a gente sabe, aqueles que não sabem argumentar têm um lado fraco do diálogo. E aqueles que sabem argumentar têm um lado forte. Quem que vai vencer no debate? O lado forte. Então, o que Protágoras dizia? A sua tarefa era de fazer com que aquele argumento fraco viesse a se tornar um argumento forte. Isso se dava através da retórica, fazer de um argumento fraco um argumento forte, para que eu consiga convencer você de que a minha verdade é a melhor para todos. Ok? Vamos voltar ao texto para analisar agora o pensamento de Gorgias. Gorgias diz o seguinte, vamos analisar agora o pensamento dele. Ele nasceu na cidade de Leontinos, por isso Gorgias de Leontino é a localidade dele. A escola de tradição dele também é a escola sofística. E os principais interesses? Olha só como a gente vê no texto aí. A retórica, para os sofistas, a retórica ela é importante. E a dialética. O que é a dialética? O diálogo. As pessoas dialogarem. Só que no dialogarem, vamos pensar hoje em dia, no campo da política. Quando há o diálogo, quando há o debate, um político tenta derrubar o argumento do outro. Então, aquele que tem um argumento forte vai prevalecer sobre aquele que tem um argumento fraco. Então, por isso que, para Gorgias, os seus principais interesses, além de ser a retórica, é a dialética. E a frase que vai determinar o seu pensamento: um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Isso é retórica. Se eu sou um bom orador, eu sei utilizar-me da palavra para convencer os outros sobre qualquer coisa. Então, vamos adentrar nesse campo, pessoal, para ver o pensamento de Gorgias. Gorgias sabia que não bastava apenas dizer o que se pensava ser verdadeiro e bom. Era preciso convencer o ouvinte, aquele que está ouvindo, eu tinha que convencer ele com a demonstração de argumentos coerentes, ou seja, argumentos esses que não eram exatamente verdadeiros, mas eram argumentos. Eu simplesmente argumentava para que ele percebesse que a minha verdade é o necessário. Ele foi considerado um dos grandes oradores da Grécia Antiga. Ele acreditava que todo conhecimento se origina na experiência dos nossos sentidos e varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Então, com isso, Gorgias destrói toda a possibilidade de alcançar a verdade absoluta, porque, como a gente viu para os sofistas, não existem verdades absolutas. Aqui, de acordo com o pensamento dele e dos sofistas em geral, não existe uma verdade absoluta e a falsidade está em tudo. Segundo ele, a vida é dramática e a única consolação que temos é a palavra que se dá através do discurso. A palavra, ela cria um mundo perfeito
em que a vida é bela ou pelo menos suportável. Então, eu tento convencer vocês através da palavra que vivemos em uma ótima nação, que o nosso país é bom, agradável, é isso, é aquilo. Temos muitas coisas a oferecer para outros países. Então, tudo isso é o uso da palavra. Eu tento convencer você de que vivemos no melhor país do mundo, que pode às vezes nem ser isso. Temos as melhores pessoas. O nosso povo é um povo que acolhe a todos. Mesmo que a gente saiba que existe a discriminação, o preconceito racial, existem as intolerâncias religiosas, mas eu tento convencer as pessoas de que vivemos no melhor país do mundo, que não existem as guerras internas, não existem conflitos, não existem corrupção. Vivemos há muitos anos em um país que é perfeito. Desde lá quando o Brasil foi colonizado pelos europeus, vivemos em um país perfeito. Costumamos dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, mesmo isso não sendo uma verdade, mas costumamos dizer. Então são coisas, pessoal, que a gente ouve falar, que acha bonito, mas que a realidade é outra coisa. Então isso é um convencimento, isso é uma retórica. Então, com o uso da palavra, nós podemos tornar algo feio, algo belíssimo. Vai depender da forma como a gente vai usar a palavra. Então, olha só, agora a gente vai ver outro conceito sobre os sofistas, que é a questão das virtudes. O que é a virtude no pensamento deles? Vamos lá rapidamente analisar? O significado de virtude. Basicamente, é a qualidade de quem aspira e faz o que é considerado correto e desejável. Virtude é isso, fazer aquilo que é considerado correto e desejável. Então, a virtude ela é uma excelência na sociedade. Para os antigos romanos, existiam dois tipos de virtude. As pessoais, o respeito, o humor, a dignidade, a saúde, o trabalho, etc. E haviam as virtudes públicas, a igualdade, a justiça, a riqueza, a paz, a fertilidade, entre outras coisas. Então, virtude nada mais é do que fazer aquilo que é considerado correto e desejável. E o filósofo Platão foi um dos maiores adversários dos sofistas. Platão, ele foi aluno de Sócrates. Ele dizia, a virtude era algo que poderia ou não estar inerente à natureza do homem. Era só procurar saber quem é este homem e colocá-lo no seu devido lugar na sociedade. Os sofistas consideravam a areté, a virtude por excelência, como algo que poderia fazer o homem simples subir socialmente. Se ele viesse a descobrir o que era virtude, ele poderia subir socialmente. Então, diante disso, a virtude ela poderia ser ensinada e envolver um maior número possível de cidadãos. Portanto, qualquer homem livre poderia ser virtuoso. Para isso, ele deveria aprender a arte do discurso. E aqui vamos ver o pensamento de Sócrates, a dialética. Em termos gerais, dialética é o debate e a oposição de ideias, são pessoas dialogando. Sócrates vai dizer que o verdadeiro conhecimento não vem de fora do homem, o verdadeiro conhecimento está dentro de nós. Quem sabe o que é correto vai agir de forma correta na sociedade. A pessoa mais sábia, de acordo com o pensamento dele, é aquela pessoa que sabe que não sabe de nada ainda e que busca o conhecimento. E sua dialética tinha como base sempre os diálogos, perguntas e ideias, com o objetivo de separar os fatos, ou seja, eu saber o que é uma verdade e o que não é uma verdade, e isso se dava através do diálogo. E ele sempre utilizava como tema a essência do ser humano. O método socrático era o método indutivo, eu analisar os fatos para ter uma resposta.
Uma contribuição socrática é que ele procurava fazer com que as pessoas buscassem sempre o autoconhecimento de si mesmo, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, quem busca o autoconhecer poderá auxiliar os outros a se conhecer também. Diante disso, fica difícil tentar convencer. Difícil seria você tentar convencer uma pessoa de uma hora para outra. O convencimento não se dá de uma hora para outra, mas por meio da dialética socrática, você vai aos poucos apresentando argumentos para que aquela pessoa reflita sobre as suas atitudes e fique com certos questionamentos. Questionar o porquê de cada ação, de cada ideia que levou a pessoa a decidir sobre tais coisas. Por que ela tomou aquela decisão? E se ela tomasse uma decisão diferente, o que poderia acontecer? Um fato, Sócrates, ele não deixou nada escrito. Tudo aquilo que conhecemos dele foi escrito pelos seus discípulos, em especial Platão e Xenofonte. Para conhecer o pensamento de Sócrates, é necessário levar em conta todos os testemunhos dos seus discípulos. A sabedoria dele consistiu na busca de justificação filosófica, ou seja, justificar as verdades através de fundamento de uma vida moral. E este fundamento consiste na própria natureza ou essência do homem. Diferente dos sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Por alma, ele entendia a consciência, a personalidade intelectual e moral. Conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade. Se eu conheço a mim mesmo, eu conheço a verdade. Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua como a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e não saia daí porque a aula continua. Vamos para a nossa revisão, ok? Até mais, pessoal. Até breve.